olha só, agora nós vamos às dicas, né, do educador Marcos Liba aqui em Meu Bebê. E eu estou aqui com o educador Marcos Liba, que tem dicas importantíssimas que a gente vai ver já já, porque, né, volta às aulas, ainda o pessoal não sei se está em clima, né, de férias. Bem-vindo, Marcos. Tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Já acabou o clima de férias ou ainda fica aquele restinho de... Já acabou, né? Nós temos muitos feriados, né? Sim. Mas aí tem que ter a organização para saber que o feriado e as férias são momentos de lazer, que podem também possibilitar a cultura, né? Sim. Tem que associar o lazer com a cultura, né? Mas retomar a seriedade dos estudos, né? Sempre é importante, Edi, reorganizar os objetivos, né? Conversar com a criança, com o jovem, qual é o objetivo, né? Não apenas tirar nota, mas aprender o quê? Fazer qual curso, aonde você quer chegar. É muito comum, por exemplo, a criança de pequenininha já falar, eu quero ser isso, quero ser aquilo. Mas será que ela quer mesmo aquilo? Muitas vezes não, porque durante a vida muda. Mas é importante aproveitar o interesse da criança, mesmo que ela vai mudar depois, aproveitar o interesse da criança, por exemplo. Estou lembrando de um caso agora de uma filha de uma amiga minha, da Fabiana, que gosta muito de avião, que tem curiosidade pela vida do piloto. Ele é um garoto pequenininho de 5, 6 anos, mas pode aproveitar a curiosidade, o interesse da criança para mostrar a revista, para mostrar livros, para fazer passeios. Sim. Quando tem o interesse da criança o pai e a mãe juntos envolvidos, né, a aprendizagem é melhor. Sim, e às vezes não é nem pela própria profissão, e sim pela leitura, né? Porque aí vai pegando gosto pela leitura, enfim, para pesquisa, né? A leitura, a habilidade de ler. Fora isso, o olhar atento. Então, quando a criança gosta de um tema e ela vai assistir um filme ou um desenho daquele tema, ela aprende a ter mais atenção no filme. Então, por exemplo, se ela vê um filme sem nenhum vínculo com ela vai ver. Mas quando ela vê o filme relacionado aos seus desejos, à sua vida, ela aprende a escutar, a ver melhor. Verdade. Nós temos algumas fotos e o Marcos vai comentar as fotos, né? Isso, algumas dicas. E dar algumas dicas em relação à educação. Então, fiquem atentos. Pode anotar se quiser ligar aqui e fazer perguntas também, fique à vontade, né? Isso mesmo. Pode colocar a foto, por favor. Essa é a primeira, né? São desenhos do Ricardo Doziani, meu parceiro de trabalho. Aí, no caso, a mãe dialogando com o filho. É muito importante ter o diálogo como principal ferramenta de formação do filho, né? Sem conversa não há sucesso nenhum. Então, acertando ou errando, a conversa tem que existir. Então, é importante que diariamente a mãe sente com o filho, uma vez por semana faça um balanço da semana, mas o filho tem que perceber que o adulto, a mãe no caso, ou a responsável, está próximo, acompanhando a sua jornada. Com certeza. Pode a próxima? Essa aí é uma criança organizando o espaço do estudo, né? Sem organização, sem um lugar próprio para estudar, não tem estudo. Então, organizar o material, organizar o que é necessário para estudar, o ambiente, né? Como eu digo várias vezes, a casa, por exemplo, pode ser uma casa humilde, pequena, mas tem que ter um preparo para usar a cozinha, né? Que é a cozinha na hora da refeição, que é o lugar de encontro da família no fim de semana. Mas na hora de estudo tem que ter a cara de estudo. A mesa limpa, sem barulho, sem rádio, sem pessoas circulando por perto. Então é necessário preparar esse ambiente para o estudo. Com certeza. Próxima. Aí, no caso, uma mãe pensando, né? O filho, né, deve ter momento de lazer ou de estudo? Resposta, os dois. Né? É necessário que se monte uma rotina onde a criança tenha momentos de higiene, de alimentação, de estudo, de leitura, mas também de lazer. O lazer também forma a criança. Dosar, nunca passar de 1 hora, de cada momento ter no máximo 1 hora. Tá? Tanto do estudo quanto do lazer. Isso, intercalar. Então, 1 hora de estudo, lazer. 1 hora de leitura, meia hora de leitura, meia hora de tarefa, 1 hora de internet. Sempre intercalando para não criar obstáculos e, ao mesmo tempo, dar um gás, né? Dar ânimo na criança para cumprir os seus deveres. Com certeza.
A próxima, no caso, é muito comum assim, a mãe ficar em cima da criança na hora da tarefa, na hora do estudo, mas na hora do lazer sair de cena. Deixa eles à vontade. À vontade. Aí, no caso, então, são duas crianças vendo TV, né? E aí a mãe acompanhando esse momento. É importante que fortalece a socialização, o vínculo com a mãe, a confiança na mãe. Então, a mãe ou o responsável está perto da criança o tempo todo. Com certeza. Vamos ao próximo. A brincadeira, no caso, né? A brincadeira, ela tem uma função social muito importante, que é a questão da socialização, né? Através da brincadeira, né? A criança aprende, né? A respeitar o outro. A criança aprende a tolerar quem é diferente de si, né? A brincadeira, além de ter um momento de descontração, é um momento de aprendizagem onde eu tenho que ceder o espaço para o outro, né? E aí, Edi, antes de ir para a próxima, eu trouxe aqui algumas dicas bem interessantes, que a brincadeira ela pode ser instrutiva, ela pode ter conhecimento. Então, por exemplo, vamos pegar, no caso, um fantoche aqui, né? Nós temos esse fantoche, eles foram cedidos pela Tindolelê, né, parceira do meu trabalho, e, no caso, o fantoche, ele consegue despertar a fala, a atenção, a imaginação da criança. Então, se o pai ou o adulto brinca com a criança, ele consegue orientar a criança para que, através da brincadeira do fantoche, a criança invente uma história, ela aprende a falar melhor, a falar com o público, a imaginar mais. E aí nós temos o fantoche da Tindolelê, que é fantástico. Olha só, no caso, nós temos aqui a Branca de Neve, nós temos os 7 anões, que são deboches. Então eu posso tirar um dos anões, né, e brincar, no caso, com uma história mesmo. Com os dedos. E olha que interessante, né? Se eu pegar, eu posso mudar aqui no caso, e aí eu tenho o contrário, que é a bruxa, no mesmo fantoche. Quer dizer, olha só, forma a história. E eu acho que os pais também vão ficando mais atentos, né? Vão curtindo mais, porque é complicado a gente contar uma historinha, né? Isso. E aí, né? Tem que ter muita imaginação. Às vezes a cabeça tá cheia de situações profissionais e tudo, e aí ela não se envolve tanto na brincadeira. Aí no caso o fantoche ajuda muito. O fantoche, no caso, ele é uma ferramenta para qualificar esse momento. É verdade. Nós temos outra aqui da Chapeuzinho Vermelho, por exemplo. Nós temos aqui a vovozinha. Aí nós podemos mudar e ter, no caso, o lobo. Sim. Né? E, ao contrário, nós temos aqui a própria Chapeuzinho Vermelho. Então, olha só, são fantoches modernos, que vários personagens em um só. Sim. Né? Nós também temos os fantoches mais simples, que com eles também nós conseguimos, né, montar o fantoche em casa, né, ou comprar numa loja especializada, sempre uma loja educativa, é interessante isso, né, e criar vários fantoches, personagens para contar a história. Com certeza. Tá? Aí, Edi, uma outra dica são os livros modernos. São livros fantásticos, porque eles trazem, né, no caso aqui, a história do Aladim. Mas o livro, ele tem, né, a montagem do cenário. Não tem como. E a música ter atenção numa história dessa. Mas cuidado, hein, porque a criança pode ficar muito atenta na música e no cenário e esquecer a história. Por isso que é importante sempre o adulto para orientar e canalizar a atenção da criança na história. Verdade. Então, ou seja, hoje nós temos muitas ferramentas para fazer do momento da diversão um momento de aprendizagem. Nossa, adorei, Marcos. Muito legal, né? Muito legal. Tem mais fotos? Tem mais dicas, vamos lá. Pode colocar as fotos. No caso, aí o pai acompanhando o filho. É muito comum os pais delegarem tudo para a mãe ou tudo para a responsável. E o pai só vai acompanhar o filho, às vezes, na entrega do boletim da escola. Isso é muito negativo, porque quando o pai, a figura paterna, também está presente no momento do estudo, só adquire mais responsabilidade, mais qualidade a criança.
A criança que tem a figura da mãe, que é comum, mas a figura do pai também presente, ela vai crescer, desenvolver muito mais do que a criança que tem só a mãe. Né? Então, é importante sempre a figura do pai também, a figura paterna, nos momentos de estudo. Não só na hora da bronca. Não só na hora da bronca ou do lazer. É né? verdade. Que é brincadeira. Tem mais uma? Próxima. No caso aí, planejar passeios educativos. Então, nós temos, a criança tem muito interesse, por exemplo, por animais e também por planetas. Sim. Então, por exemplo, animais. Nós temos o zoológico de São Carlos, nós temos o zoológico de Bauru, nossa região. Nós temos o planetário, né, Observatório Astronômico da USP de São Carlos. Nós temos o CEL, que é uma fundação em Brotas. Ou seja, são passeios que a criança vai passear, aumenta a socialização, aumenta a amizade entre quem está no passeio e, mais importante, desperta a curiosidade para um assunto. Então, a criança vai ao zoológico, ela passeia, socializa, aprende no passeio, aprende a respeitar o outro, mas quando volta do passeio, o pai, a mãe, ou no caso, um passeio de escola pedagógico, o professor, no caso, eles podem recuperar o passeio. Sim. E apontar vídeos, apontar brincadeiras, apontar livros que falam sobre o assunto que foi realizado o passeio. E é muito melhor quando é vivenciado, né? Com certeza, porque assim, a aprendizagem, ela tem que ter um significado, tem que ser significativa. Quando a criança, o jovem, ou até mesmo nós adultos, aprendemos alguma coisa que tem significado para nós, que está associado à nossa vida, é uma aprendizagem que nunca mais vamos esquecer. Verdade. Quando aprendemos por aprender, eu posso decorar, memorizar, tirar 10 na prova, mas passam 2 dias, eu não lembro mais nada. Agora, aquilo que faz sentido para mim, e eu aprendi, eu nunca mais esqueço. É isso mesmo. Tem mais fotos? Isso. Aí, no caso, é uma nova configuração de família. Né? No caso, aí um garoto sendo levado pela escola com 2 pais. Nós temos novas famílias atualmente. Ainda bem que nós estamos numa época em que as pessoas têm que ser respeitadas pelo que elas são, né? O que importa é a essência e não a aparência. E nós temos que ensinar muito mais do que ler, escrever, calcular, a respeitar as pessoas, né? Mais do que nunca, nós temos que ensinar as crianças a respeitar, conviver e aprender com a diversidade. E né? sem preconceito. E sem preconceito. Já basta o nazismo, Sim. regime militar, que não fazem 100 anos ainda e muitos esqueceram. Né? Então, sempre que há uma padronização, Edi, é muito perigoso, porque a padronização ela gera burrice e muito preconceito. E aí violência com as pessoas que não são do padrão. Então é importante, quando a criança chegar em casa comentando, olha, o meu amigo falou que ele tem 2 pais, e não pai e mãe. Ou aquela amiga minha da sala, ela se veste de modo diferente. Ela gosta de cantar músicas diferentes, no caso, música africana, de brincar como criança, muda a brincadeira. Sentar e mostrar para a criança que eu não sou obrigado a copiar o outro, mas eu sou obrigado a respeitar e aprender com ele. Porque é com o diferente, com o outro, que nós nos enxergamos e aprendemos. É isso mesmo. Tem mais? Acho que foi a última essa. Foi a última? Isso. Olha, Marcos, foi um aprendizado mesmo, viu? Eu sempre gosto muito das suas orientações, das suas dicas e com certeza tem dicas de livro, né? Porque isso mesmo. Isso não pode faltar. Se o Marcos vier aqui e não der dicas de livros, não é? Isso. Muito obrigada. Vamos às dicas dos livros. Olha, então. Eu trouxe 2 livros. Eu trouxe um para criança. Tá. Esse aqui é muito bacana, Amigos de Verdade, que ele trabalha com a questão da tolerância, da amizade e de brincadeiras violentas entre crianças, né? E aí ele é bacana porque ele pode ser usado pelos pais ou professores, como ele é grande, ele pode colocar a criança do lado ou em roda, no caso uma sala, e ser usado como contação de história. Tá? Então, Amigos de Verdade, da Ciranda Cultural. E nós temos uma dica para pais. É proibido proibir. É proibido proibir, porque hoje em dia nós temos um problema que tudo é permitido, né? A criança, ela não sabe lidar com um não, né? Então esse livro aqui, da Isabel Parolin, vai trabalhar com essa questão, né? Como que o pai e o educador devem se posicionar, dizer não, mas fazer desse não um momento de aprendizagem.
Tá? Olha, muito bem, aprendeu um pouquinho em casa, porque eu aprendo todos os dias aqui, por isso que eu falo que o universo é mais. Obrigada, Marcos. Muito obrigada pela sua presença, parabéns, viu, pelo seu trabalho sempre. E se vocês quiserem mais informações ou comentar a respeito de tudo que o Marcos passou aqui nessas dicas, pode entrar no site do Marcos. Isso. Pode falar o... Nós temos o site, o blog, né, marcosliba.com.br, e nós temos agora uma fanpage, né, que é facebook.com.br/Educador Marcos Liba, tudo junto. Educador Marcos Liba, aí o E, o M e o L, a inicial de cada palavra é em letra maiúscula. Tá? Aí, Edi, quem curtir a página do Marcos Liba, né, facebook.com.br/Educador Marcos Liba, né, eu vou deixar aqui para você um livro e um fantoche. Que legal! E aí eu vou estar te passando. Quem curtiu? Quem curtiu, vamos sortear. Ai, e aí, gente, que você delícia! Mais. Ou se eu divulgo, com certeza. Olha isso! Então, dá para curtir a página. Cadê? Aqui? Curta a página do Marcos Liba no Facebook, tá Isso certo? mesmo. Obrigada pela Muito sua obrigado, presença, tá? viu? Abraço.